Iremos agora dar continuidade. Quarta-feira passada, estávamos aqui falando sobre a casa rebelde, né, como é chamado. E Deus chama Ezequiel filho de Adão, filho do homem, filho de Adão. Tu és homem e eu quero que você faça uma obra, né, pregue a minha palavra. E muitas vezes Deus levava o profeta para lugar difícil. Irmãos, nem sempre nós somos levados para lugares fáceis. O lugar era difícil, a visão era difícil. A gente, quando vê aquele vale de ossos secos na vida de Ezequiel, e uma missão difícil de pregar a palavra. Prega a palavra. E Deus perguntou se aqueles ossos poderiam reviver. Qual foi a resposta de Ezequiel? Muito humilde, né? Mas cheio de sabedoria. Disse: Senhor, tu sabes. Tu sabes. Tem coisas, irmãos, que eu vou fazer uma confissão a vocês. Só quem sabe é Deus. A gente não adianta dizer: eu sei como é que vai ser, como é que vai terminar. A gente não sabe, a gente ora. E Deus é quem vai fazer a obra dele. Agora, Deus ouve a oração da igreja, do seu povo, né? A Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muitos seus efeitos. E a gente ora para que Deus levante, né, esse vale, esse exército de ossos secos. Pessoas que perderam a alegria de estar na casa do Senhor. Pessoas que já não têm mais aquela alegria de outrora. E que Deus dê essa alegria. E hoje o tema da mensagem, um tema um pouco meio difícil, é a continuidade. Ezequiel profetizando a casa rebelde. Irmãos, a palavra profetizar, você entenda como pregar. Ele pregando, profetizando a casa rebelde. A casa rebelde, se você ler o capítulo 2, eu vou ler alguns textos, só para rememorar e a gente dar continuidade à mensagem nesta noite, que a vida de Ezequiel não foi fácil, desse profeta. Eu dei algumas ilustrações, falei na quarta-feira passada, como foi, né, que Deus chamou, né, a dificuldade que ele teve. Deus falou que ia guardar a esposa dele, chamava ela de delícia dos teus olhos, eu vou levá-la, a delícia dos olhos. Ele ficou viúvo e Deus disse assim: olha, você não pode fazer o sepultamento dela. Ele era filho de um sacerdote, ele sabia dos rituais, você não vai poder chorar, você vai enterrá-la só e vai continuar a pregação. Irmãos, que tarefa difícil. Às vezes a gente pensa que está difícil a nossa. Teve servos do Senhor que passaram muito mais do que a gente. Então, a gente precisa confiar no Senhor. Disse-me, filho do homem, põe-te de pé e eu falarei contigo. É muito lindo esse texto, capítulo 2 de Ezequiel, onde a gente tem esse capítulo 2 e 3, que fala sobre a vocação. E uma visão que Deus dá a ele, a visão de um rolo de livro, né? De livro. Então, ele diz assim, ó, versículo do capítulo 2, eu vou ler alguns versículos, da dificuldade que ele iria passar, mas que ele deveria continuar. Com a Bíblia aberta, com bastante atenção, e também aqui o projetor ajuda. Veja o 2, versículo 6. E tu, filho do homem, não os temas, nem temas de suas palavras, ainda que sejam saças e espinhos para contigo. E tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus rostos, porque são casa rebelde. Irmãos, está aqui na palavra. Então o tema da mensagem, dando continuidade à do quarta-feira passada, Ezequiel profetizando a casa rebelde. Ore comigo nesse momento. Senhor amado, Deus querido, obrigado por mais uma oportunidade, Deus, de estar falando da tua palavra. Meu Deus, essa mensagem foi anunciada, está fazendo 8 dias, estávamos aqui falando do profeta Ezequiel, ó Deus, da sua seriedade, da sua vida de obediência ao Senhor. Em momento algum ele recuou, embora ele sofria. Era um profeta que estava no exílio, ele pregou dentro do exílio. Tem profetas pré-exílicos, pós-exílicos, e o profeta Ezequiel, ele pregou até antes, mas ele pregou lá dentro também. Ele, contemporâneo do profeta Jeremias. Quantas dificuldades, Deus, às vezes um profeta passa para pregar para pessoas que não querem ouvir, e a tua palavra chama de rebeldes, porque com rebeldia, ó Pai, se comportam dentro da tua casa, não obedece liderança, não faz a obra do Senhor. Então o Senhor chama de casa rebelde, mas o Senhor sabe da limitação do profeta. Por isso o Senhor disse: eu vou dar a você um semblante duro, eu vou dar a você as palavras, eu vou te conduzir, você não vai estar sozinho, mas você fale, eles não vão querer ouvir. Fale, quer ele ouça ou deixe de ouvir, mas você vai pregar a palavra para que ele saiba que passou um profeta diante dele. Meu Deus,
Obrigado, ó Deus, porque isso aí de alguma forma nos alivia, ó Pai. Porque muitas vezes passamos por tantas dificuldades, mas o Senhor preparou. O Senhor está dizendo, ó Pai, aqui na Tua palavra, as palavras dele, vai contra você, seja como sarças, como espinhos para contigo. Ainda que tu habites, profeta, com escorpiões, não temas suas palavras, nem te assuste com o rosto dele. O rosto é fechado, cara fechada para o teu lado, mas eu vou dar também um rosto forte para você pregar minha palavra. E eu fico pensando, meu Deus, nos dias de hoje, nesses últimos dias, onde está se aproximando a tua volta, Pai. Quantas pessoas, servas tuas, Deus, estão distraídas, ó Deus, estão chamadas de crente, casa de Israel, mas também, ó Deus, andam com rebeldia, já não tem o teu temor, já não obedece a tua palavra, já não anda nos teus preceitos, distante de ti, ó Pai. Mas ainda hoje, o Senhor levanta profetas para falar, para denunciar, para que o púlpito, ó Pai, não seja um lugar de animação, para que o púlpito, ó Pai, não seja um lugar de distração, mas seja um lugar da tua palavra revelada, Pai, para a vida da tua igreja, Pai. Quer ouçam, quer deixa de ouvir, porque o Senhor usa João e diz assim, olha, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ajuda-nos, ó Deus, tira qualquer rebeldia, sinal de rebeldia da nossa vida, ó Pai, porque nós queremos ser obedientes ao Senhor, nós não queremos ser rebeldes, nós queremos ouvir a Tua voz e obedecer e andar nos Teus caminhos, ó Pai. Portanto, ó Pai, vem tratando de nós. Essa palavra, Deus, é para Israel do passado, mas pode muito bem servir para cada um de nós hoje, ó Pai. Fala nossos corações, ajuda-nos a entender o que Tu queres, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Entenda algo em seguinte, muito importante. A palavra não é para machucar você nem a mim, é a palavra de Deus, para nos orientar. E muitas vezes estamos desobedecendo. Quem estava aqui no encerramento do congresso da Escola Bíblica Dominical, que palavra boa, não é? A palavra de Deus é poderosa para santificar a família. E a gente ouviu naquela manhã a parábola do construtor e das casas. Uma casa que ficou firme, uma casa que caiu. Ainda hoje assim. Então a casa que ficou firme, preste bastante atenção, é a casa que ouve a palavra e pratica. Todo mundo ouve. Será que todos praticam? Então Jesus Cristo disse, a quem vou comparar? A casa que foi construída na rocha. A quem ouve minhas palavras e as põe em prática. Mas todo aquele que ouve minhas palavras e não pratica, será considerado como homem imprudente que edificou a sua casa na areia. A casa de Israel, irmãos, era difícil, porque era uma casa que não queria ouvir mais a Deus. Se revoltaram contra Deus. E o profeta aqui, ele disse, olha, quer eles ouçam, quer deixe de ouvir, você vai pregar. Porque são casas rebeldes. Há de saber que esteve no meio deles um profeta. Capítulo 2, versículo 5. Está esse registro. Quer eles ouçam, deixe de ouvir, mas ele tem que entender. São casas rebeldes. Há de saber que eu enviei um profeta para aquela igreja, para aquele povo, para despertar o meu povo. Somos rebeldes como deixamos a Bíblia e ficamos mais distraídos com tantas coisas, de TikTok, sei lá, e tantas coisas, mas não temos mais a Bíblia como... A gente às vezes se interte numa série, sei lá, de repente, mas não tem aquela série, a leitura da palavra do Senhor. E aqui eu fiquei pensando em primeiro lugar, e eu falei isso na quarta-feira passada, que o chamado desse profeta exigia dele coragem para falar. Irmãos, há muitos que realmente deixaram. Não vou falar não, porque fulano vai pensar que eu estou falando para ele. A gente está falando a palavra de Deus para todos. Não é só para ela, não é só para ele. Inclusive é para quem está pregando, a palavra é para todos. O chamado exige coragem para um povo rebelde. Do capítulo 2, de 1 a 7, Deus ele vai dizer com descrições quem é o povo, quem é o auditório do profeta Ezequiel. Gente que queria ou que se rebelou. Mas ele diz algo interessante que me chamou a atenção. Veja o versículo 8, por favor, aí. 2:8, olha o alerta que Deus dá ao profeta. Vê, tu, ó filho do homem, veja que palavra. Ouve o que eu te digo. Não te sujas como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Todo mundo entendeu isso. Você não seja rebelde também, viu? Eu estou mandando você falar a minha palavra. Agora, se você for rebelde, eu vou cobrar de você. Então o profeta recebeu um alerta da parte de Deus para ele não ser rebelde. O que eu mandar você dizer, diga. Sabe o que eu percebo, sinceramente? E eu
fiquei pensando na vida de alguns pastores, dos pastores da minha vida também, que a gente não deve procurar um versículo para que eu quero falar, mas a seriedade, assim, o que é que tu quer falar com a tua igreja, Deus? Tem tanta história bonita para falar, tem tantos textos lindos, aí Deus fala a casa rebelde, ai meu Deus, o que é que vão pensar? Mas fala porque tem rebeldia, porque tem desobediência, porque não estão me buscando em primeiro lugar, estão se enchendo de muitas coisas, menos de mim. E sabe de uma coisa, irmãos? Isso é rebeldia. Quando a gente sabe o que deve fazer e não faz, a gente comete pecado. Você acredita que tem gente que está no culto e não canta, e não adora e não louva? Está distraído o tempo todo. E nem parece estar na casa de Deus, nem parece estar no santuário, na presença do Deus vivo, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo sonda, o Deus que tudo conhece, cada coração. Isso é rebeldia. Você está na casa de Deus, mas não fica atento o que Deus está falando com você. Você, profeta, tem que dizer as palavras. E você não disser, você tem coragem. Você tem coragem? Você lembra de Josué, por exemplo? Deus dizendo a Josué, seja forte e corajoso. É o tempo todinho. Olha, fala o que eu te disser. Tudo que Moisés te orientou, fala. Aí lá no final do capítulo 1 de Josué, acho forte, quando Deus disse assim, quem não te ouviu eu vou matar. Você já viu isso na Bíblia? Será morto quem não te obedecer. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Mas pregue a minha palavra, por favor, pregue minha palavra. A rebelde, a vaidade, há tantas coisas que têm acontecido na minha presença que eu não estão me agradando, mas estão fazendo isso. Estão distantes do meu caminho. Diz a casa que é rebelde e eu vou ter encontro com ela. E foi mesmo. Eu conheci um pastor que dizia assim, ó, pastor Samuel, eu acho tão forte a mensagem de Ezequiel. Por quê? Porque Ezequiel disse assim, olha que eu disse a vocês, que ninguém vem para cá, viu? Onde é que a gente está? Jeremias, me jogaram numa cisterna, olha onde a gente está. Eu preguei que tinha cativeiro e eu vim para o cativeiro. E Deus disse que eu não podia nem casar, porque ali tu não terás filhos, nem mulher, porque terás muito sofrimento. Meus queridos irmãos, então o primeiro ponto que eu abordei é preciso ter coragem. Irmãos, se você quer servir a Deus para ser aplaudido por todo mundo, você está no lugar errado. Eu vou fazer com que todo mundo goste de mim. Vai ser difícil. O mais importante é que Deus goste de você. Deus esteja aprovando você. Você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Vai ser impossível. Mas agrade a Deus, que tem uma surpresa para você quando você agradar o Senhor. Tem pais que quer agradar filho, quer falar só que o filho quer ouvir. Você tem que dizer assim, diz o Senhor. Tu estás no caminho errado, meu filho. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, mas a gente precisa falar isso, e que Deus nos dê autoridade, ousadia, coragem, nos enche para saber que nós somos sacerdotes da nossa casa, e você dizer, meu filho, você está errado. E esse caminho é caminho de destruição para a tua vida. A tarefa do profeta não seria aplaudido por ninguém. Então aqui tem essa observação. Somos chamados para denunciar pecado e anunciar a verdade. Já parou para pensar nisso? Denunciar o pecado, o que está fazendo é pecado. Você lembra de um João Batista? Quando chegou de frente daquela autoridade, mas disse, olha, você está adulterando, você está com a mulher do teu irmão. E ali ele perdeu a cabeça por conta daquilo, mas ele disse a verdade. Então estamos num mundo onde as pessoas são políticas. E o político que eu falo é no sentido não só da politicagem. Vive fazendo tudo para agradar as pessoas, porque na verdade ele tem um ganho para contar isso. A pessoa está certa, mas está ganho, então já que eu ganho, vou defender minha bolacha, eu vou defender. Estando certo ou errado. Estando fazendo aquilo que Deus quer ou não. Mas as pessoas terminam ali se envolvendo de tal forma que fica pregando o erro por conta do dinheiro que ganha. Então você tem que falar, coragem, não é ausência de medo, você pode até se assustar porque eles são rebeldes, mas obedeça o que eu estou dizendo, profeta, não seja rebelde como a casa rebelde. Mas em segundo lugar, a gente também vê aqui nesse texto, capítulo 2 e o 3, que é com base, não temas as palavras nem os olhares, porque tem casa rebelde, não vai gostar de você. E aqui, Ezequiel, no capítulo 2, de 6 e 7, ele fala especificamente sobre isso. E tu, filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças, espinhos para contigo, e tu habites no meio de escorpiões. Não temas a palavra dele, nem te assuste. Aqui, meus irmãos, eu acho muito forte. De repente aqui, Deus fala de uma forma muito forte nesse capítulo. Deus repete 3 vezes, não tenha medo deles. Eu vou dizer uma coisa a você.
Não tenha medo de quem anda errado. Diga, peça a Deus sabedoria, como confrontar. Mas você vai precisar dizer, você está errado, viu? Porque ninguém quer ouvir isso. Ninguém quer ouvir, não, eu sei, eu entendo. É assim mesmo e o pecado rolando. Isso não vai dar certo, vai terminar mal. Lembra aquele pecado de Acã? Que escondeu ali aquela capa babilônica? Prejudicou toda a família. Pecado escondido, pecado oculto. E o profeta tinha que denunciar. Há muitos púlpitos que infelizmente não falam mais no pecado, não falam mais em fé, não falam na diferença. E tem pessoas que estão no rol de membro da igreja, mas nem liga para a igreja. Está no rol de membro da igreja, mas nunca contribui com a sua igreja. Nem são disponíveis para a sua igreja. Só tem nome. Então aqui o profeta tinha que falar e denunciar tudo isso. Olha, não temos olhares dele. A rejeição não anula o chamado. Você vai ser rejeitado, mas você estiver falando a minha palavra, Deus é contigo. Não espere ter aceitação humana, mas pela fidelidade em proclamar a palavra de Deus, seja fiel até o final, que Deus vai te dar a vitória. Essa é a palavra, irmãos. E você louve a Deus, porque você vai ver a igreja que aqui não fala mais pecado não, aqui só é paz e amor. Eu digo, e é. Não tem mais ninguém que fala, todo mundo está certinho. É. E eu preciso melhorar. Quem precisa melhorar aqui? Deixa eu ver se precisa. Todos nós precisamos, irmãos. É uma coisa interessante. A carne e sangue não vai herdar o reino dos céus. Essa carne, esse corpo da gente é mortal. E a gente todo dia tem que lutar contra isso. Isso é bíblico. Ah, eu já me batizei, sou crente. O que é que tem? Todo dia vem um tentador. Todo dia o diabo vai querer tentar para você falar mal dos outros, para você ser fuxiqueiro, para ser maldizente, para estar se metendo na vida dos outros. Cuidado com isso. Mas não vai lhe chamar para orar. Não vai chamar você para a jornada de oração. Vou nada, negócio enfadonho. Não quer não. Meus queridos irmãos, eu vou avante aqui. Porque Deus diz uma coisa num sentido metafórico aqui, uma metáfora. Veja o 2 e o 8. O 2 e o 8, que é que ele diz para o profeta. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não seja rebelde como a casa de Israel. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Come a minha palavra. É muito forte isso aqui, irmãos. Come. E lá no capítulo 3, versículo 3. Bota aí, por favor. 3:3. O que é que está escrito? E me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre. É ler a palavra. Ouvir a voz de Deus. Dá de comer ao teu ventre. E enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi. Na boca era doce como mel. A palavra de Deus, irmãos. E tu vais anunciar a minha palavra. Então aqui, comer a palavra é ler Bíblia. Será que temos uma geração? Uma pergunta e fica para você. Quantos capítulos você leu hoje? Eu fui muito exagerado? Quantos versículos você leu hoje? Qual foi o texto que você meditou hoje? Eita, pastor, nem tive tempo. Será que a gente não teve tempo? Ou estamos numa geração distanciada da palavra do Senhor? E Deus disse ao profeta, come a palavra. É tantas pessoas que são conselheiras, mas não fala nada de Deus. O conselheiro toca em tudo, menos que Jesus transforma. Só quem tem poder de transformar é o Espírito Santo de Deus. Profeta, come a palavra. Deus ordena, abre a tua boca e como que eu te dou. Ezequiel vê um rolo escrito em ambos os lados. Olha o que é que tinha nesse rolo. Lamentações, dores, e ele tem que comer tudo aquilo ali, doce na boca. A palavra de Deus é primeiramente assimilada, saboreada, internalizada e depois proclamada. Não adianta nada. Eu estou na escola dominical, aprendendo domingo após domingo, e não sou um arauto. Eu não sou um atalaia. Eu não falo da palavra de Deus. Sabe qual é a aplicação para isso? Ninguém proclama com autoridade o que não vive. Você nunca vai pregar com autoridade se você não vive. Como é que você vai falar de salvação se você não tem certeza dela? Um dos princípios do evangelismo fala isso. Quinta-feira passada. Você vai pregar o que você não tem. Por que você será que no evangelismo não ganha almas? Porque você não sabe. Você não tem essa certeza. Como é que vai você falar de um céu se você não tem certeza dele? Ou se você não crê? Meus irmãos, essa mensagem é muito forte. E Deus chamava o profeta, ordene, come a minha palavra.
Ninguém vai falar com autoridade do que não vive. Antes de falar ao povo, precisamos nos alimentar das Escrituras. Que professor é esse? Chega dentro da sala e não vive o que prega. E não lê a palavra, e não come. A sua aula é vazia. É cheia de piada, é gargalhada, mas não tem ensinamento. Tenha cuidado com isso. A aula foi uma bênção, teve 3 piadas. Isso não é aula, irmão. Não estou dizendo que a gente não pode ter um momento de distração, mas lembre-se da palavra de Deus. É para pregar a palavra. A doçura da palavra supera as asperezas quando recebemos a correção da parte de Deus. Porque nenhuma correção a princípio parece ser boa, mas depois você vai ver o efeito na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Hebreus diz que nenhum filho gostava quando o pai aplicava a disciplina. Eu falei aqui em outro culto que minha mãe me disciplinava. Mas foi isso aí para a minha vida, para ser um melhor pessoa. Então os pais sim, disciplinam seus filhos. Comer a palavra antes de falar. Mas eu tenho aqui um ponto também muito interessante, baseado nesse texto. Ser sentinela. Veja o que é que Deus diz ao profeta Ezequiel no capítulo 3, o verso 16. Pregar a casa rebelde, ser sentinela. 3,16 está escrito assim. 3,16, está aí? Fim dos 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo... A igreja pode ler o 17? Olha o esboço de onde sai. Da minha boca ouvirás a palavra e você vai dizer. Não é das tuas ideias, não é do teu coração, não é da tua sabedoria, é da minha boca. Verso 18 diz assim, ó. Quando eu disser ao perverso, presta atenção, profeta, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão eu requererei, o requererei. Que sofrimento de profeta. Vai pagar por um profeta que você não avisou, você tem que avisar. Olha, esse caminho é mau que tu está seguindo. Se você não fizer, ele vai morrer. Mas eu vou requerer da tua mão. O verso 19, por favor, a igreja leia bem forte, vamos lá? Avisa alguém para tu salvar a tua alma, que está no erro, vai morrer. E não vai dar certo. Vamos ver o verso 20, até o 21 só. Também quando o justo se desviar. Você conhece alguém que desviou? Era justo, se desviou. E se desvia. Era tão bonzinho, agora é rebelde. Quer saber de nada. Veja, também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá. E as suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. Meu Deus do céu. Urgente, irmão. Pede a Deus sabedoria como falar. A gente só quer alisar. Irmão, não é porque você tem prazer, você tem que pregar a palavra. Avisa esse desviado. Está desviado, está fazendo coisa errada. Avisa ele. Não, é assim mesmo. Então vai ler o profeta, o que é que ele está dizendo aqui? Avisa, porque nada do que ele fez no passado, porque no passado eu fiz, só vi do passado. Eu no passado fazia isso, eu no passado só vi lembrança, parece um museu. E não lembra que a obra continua, que você deve fazer. Então, 21, concluindo, toda a igreja comigo, vamos lá? No entanto... Deus constituiu Ezequiel como sentinela para a casa de Israel. Presta atenção. Se ele não advertiu o ímpio, seu sangue será cobrado do profeta. Mas se ele advertiu o ímpio, e o ímpio não se converter, o profeta salva a si mesmo. Está claro isso ou não, irmão? E é justo isso, a palavra de Deus está dizendo. Você tem que avisar sua filha rápido, ao seu filho, que o caminho não é bom. O chamado profético é carregado de responsabilidade, irmãos.
Não é só profeta. O chamado que Deus tem dentro é carregado de muita responsabilidade. Ser pai não é fácil. Ser mãe não é fácil. Porque muitas vezes os filhos são rebeldes. Olha o que ele diz aqui. Não somos donos da mensagem. Nós somos apenas mensageiros, atalaia. Nós devedores dela. Amar o próximo é também adverti-lo com a verdade. Amar o próximo é adverti-lo com a verdade. Está namorando, já está fornicando, para apresentar um noivado de casamento, está errado, vai quebrar a cara. Deus não aprova isso, é pecado. E não vai vir felicidade. Essa palavra é para cada jovem que está avançando no namoro, só o sangue. Nem mamãe nem papai vê. Esquece que o olho de Deus está aí, ó. Vai dar tudo errado. Eu estou profetizando aqui o que vai dar tudo errado porque é desobediência ao Senhor. Os prazeres que está tendo agora vai servir de lamento e de choro e de ai. O chamado profético é para divertir. Amar o próximo é também adverti-lo com a verdade. O silêncio diante do pecado é cumplicidade. É forte isso aqui, né? O silêncio diante do pecado é ser cúmplice daquilo ali. Agora, se você perguntar, é fácil? Não. O último ponto. Essa mensagem, eu sei que não é mensagem muito de glória a Deus, nem aleluia, não tem nada aqui, é só para a gente se alertar. Para pensar. Porque muitas vezes, tá, a esposa vendo o marido quebrando a cara toda errada, no coração de uma palavra, com medo. E o contrário também. Avisa para ela. Está todo mundo vendo, menos ela. Está todo mundo vendo, menos ele. É para avisar. E aqui a conclusão. Veja. Quinto lugar e último, a capacitação do Espírito Santo para a missão. Ai de Ezequiel se Deus não capacitasse ele. Ai de mim e ai de você. Eu não chegarei aqui para pregar não, irmão. Eu não, vai ficar todo mundo com raiva de mim. Eu vou dizer uma coisa a você, por favor, entenda. Eu não estou nem aí se você não gostou. Me desculpa de você entender o que eu estou dizendo. Se alguém disser, a mensagem não foi boa, a mensagem é de Deus, ela é boa, ela é toda boa. Talvez eu não me enquadre nela, talvez eu não gostei, mas não foi a palavra, foi a forma que o Senhor falou. E como era a forma que Ezequiel falava? Tem que ter esse discurso aí, viu? Não, não é o que o Senhor disse, é a forma que o Senhor disse. Oh, meu Deus do céu. Vai ver a forma que João disse, raça de víboras, que vos induziu a fugir da era vindoura. Ou ele disse, raça de víboras. Eu não sei como é que você quer que um profeta fale. Deus está dizendo que o negócio está sério. A casa é rebelde e vai cair essa casa. Concluindo. O Espírito levanta Ezequiel, filho do homem. Fica de pé, que eu quero falar contigo. Aleluia. Fica de pé. Colocar em pé e o conduzir. Deus fazia isso. Mesmo amargo, indignado em espírito, verso 14... Pelo amor de Deus, 3,14, deixa eu dar uma lida aqui. Vamos lá. Então o Espírito me levantou e me levou. E eu me fui muito triste. No ardor do meu espírito doía. Mas a mão de Deus era forte sobre mim. Fulano não vai gostar de tu não, irmão, por favor, gente já não gostou, gente já não gostava de mim, depois passou a gostar, não gostou de novo, está gostando, e nessa brincadeira já estou aqui há 28 anos. Pastor, teve tempo que eu não gostei de dizer, você foi mesmo, e agora? Está de boa, vamos continuar pregando a palavra. Eu vou ficar preocupado com cara feia de irmão. Eu estou preocupado com a cara feia que o irmão sai antes de terminar a mensagem, eu não estou nem, irmão, é contigo e com Deus. Eu estou aqui no compromisso da palavra. E concluo, peço que vocês fiquem de pé, por favor. A missão não depende da nossa força emocional. A missão de pregar a palavra não depende da minha força, como eu estou nessa noite. É o Espírito Santo que fala a palavra para a igreja. Não é o pastor, porque senão nem chegarei aqui. Mas é o poder de Deus na nossa vida. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Levanta-te, profeta. A missão não depende da nossa força emocional. O Espírito nos sustenta nos dias amargos, nos conduz quando não estamos entendendo nada que está acontecendo. Meu Deus, por que está acontecendo isso? Vai lá e prega, nesse dia também, quando necessário. A obediência é caminhar, mesmo sem sentir, e às vezes sem entender o que Deus está querendo. Vai e prega a minha palavra.
O pregador estava no congresso. O congresso estava pegando fogo e teve alguém que se inquietou e subiu a plataforma e falou no ouvido do profeta, do pregador. Ele ouviu, agradeceu e continuou a mensagem. Continuou. Muitas decisões nessa noite. Depois que ele terminou e ganhou aquelas almas para Cristo, ele disse aos irmãos: irmãos, ore por mim, que eu estou indo agora, porque aconteceu um acidente e o meu filho mais velho acabou de falecer. E minha esposa está sofrendo muito. Eu estava pregando aqui e o irmão me trouxe o recado. Não importa o que acontecer na nossa vida, nós temos uma missão para pregar. A missão é a palavra do Senhor. Quer ouça, quer deixe de ouvir. Anunciar a Cristo não é fácil. Anunciar que tem crente relaxado, que se dedica no seu trabalho, é louco para ganhar dinheiro, que a gente tem que trabalhar mesmo, mas não se dedica ao Senhor, é uma verdade. Deus vai cobrar isso de mim e você. Dizer à igreja que buscar em primeiro lugar o reino de Deus é uma ordem de Jesus. Não é, você não tem vergonha de dizer isso. Mateus 6,33 foi Jesus que disse. Mas tem gente que faz tudo. Se der tempo, hoje eu apareço. Irmão, nunca mais tu viesse. É que hoje deu tempo. Pense no que você está fazendo. Talvez não é profetismo aqui público, mas anunciar Cristo, devemos anunciar no nosso lar, no trabalho, na igreja. A pergunta não é o povo, se o povo vai ouvir. A pergunta é: você vai obedecer? Porque o povo não vai querer ouvir, mas você vai obedecer? Vai pregar ou não? Senhor, a oração, nos dá coragem, como desse coragem a Ezequiel. Alimenta-nos com a tua palavra, que eu possa comer toda a palavra. Torna-nos sentinelas fiéis, e que teu Espírito me sustente. Aonde me enviar, eu irei. Obrigado, meu Deus, mais uma quarta-feira de revelação da tua palavra. Obrigado, Deus, pela vida dos teus filhos que aqui, ó Pai, com perseverança escutaram, ó Pai. E eu creio que teu Espírito Santo se revelou a cada um de nós aqui, ó Pai. E como precisamos melhorar. E como precisamos dar mais atenção ao Senhor, Pai. Andamos distraídos com tantas coisas. Como precisamos ler mais a tua palavra. E como, Deus, como Ezequiel, precisamos ser firmes no chamado. Entregamos tudo em tuas mãos. Nossa vida, nossa família, ministério. Agora te pedimos, Senhor, leve em paz para nosso lar. E que seja uma noite de revelação. Uma noite, ó Pai, de oração. De descanso também. Mas que a tua vontade prevaleça na nossa vida. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir, mas é a tua palavra que foi anunciada desde agora e para sempre. Vamos dizer amém?